Olá, queridos alunos. Estamos iniciando aqui a nossa aula, certo, do módulo de Anatomia e Histologia. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o tecido nervoso, tá bom? Então, o nosso objetivo hoje é discutir sobre o tecido nervoso. Eu sou o professor Edson Sinac Filho, professor da Universidade Metodista de São Paulo, da Escola de Ciências Médicas e da Saúde, e vou estar acompanhando vocês aí nesses próximos minutos, né, nessa próxima horinha aí, em que nós vamos destrinchar as estruturas histológicas, principalmente do tecido nervoso. Beleza? Então, vem comigo, vamos começar, tá? Bom, gente, o sistema nervoso, né, é um importante sistema de integração, tá? O que quer dizer um sistema de integração? Quer dizer que ele recebe informações e gera respostas, tá? Então, ele gera respostas. Por quê? Porque ele integrou tudo isso. Ele integra a informação que ele recebe para poder gerar uma resposta. Tudo bem? Ele é um sistema fundamental na nossa evolução. Então, se nós pegarmos os animais mais basais e o ser humano, nós vamos ver que o sistema nervoso ele é um sistema que vai paulatinamente aumentando as suas conexões, os seus órgãos vão aumentando em tamanho no curso evolutivo, tá? Ele está distribuído por todo o organismo, praticamente todas as áreas do nosso corpo são inervadas, né? Elas recebem inervação e podem conduzir impulsos para o sistema nervoso ou receber respostas aí do sistema nervoso, tá? Ele é dividido em dois, o sistema nervoso central, que é o encéfalo mais a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos e gânglios. Então, é isso aqui que nós vamos estudar no tecido nervoso, tá? O nosso objetivo é compreender a disposição do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, tá? A principal célula desse sistema, né, do sistema nervoso, é o neurônio. E esses neurônios são células que formam circuitos. Então, essa informação é muito importante para nós daqui para frente, porque essas células elas vão formar circuitos, uma enfileirada com a outra, certo? Que vão conduzir as informações e também as respostas já processadas e integradas no sistema nervoso, tá bom? Então, como eu disse para vocês, a função do sistema nervoso é uma função sensorial, ou seja, captar os estímulos, processar esses estímulos e gerar uma resposta que normalmente é motora, tá? Então, vai ter a ver aí com movimento, certo? Então, nós temos o seguinte cenário. Nós temos aqui a medula espinal, que está aqui, ó, certo? A medula espinal. Aqui nós temos o tronco encefálico, o cerebelo, e aqui o telencéfalo, tá bom? Então, é muito importante nós entendermos o quê? Que todo esse sistema nervoso aqui, ele recebe fibras nervosas aferentes. O que são fibras aferentes? São fibras sensoriais, tá? Então, são fibras aí, ó, sensoriais. Esses neurônios aqui, eles estão levando informações do corpo até o sistema nervoso central, tudo bem? Essa informação, ela pode ir para a medula, tá? E da medula ela sobe, ou ela pode ir direto para o telencéfalo por outras estruturas. O sistema nervoso central, aqui, ó, ele vai receber essas informações, ele vai integrar, processar e transmitir informações por fibras nervosas eferentes. Sempre que eu falar em fibra eferente, eu estou falando numa informação que está saindo do sistema nervoso central, tá? E aí essa informação vai sair do sistema nervoso central em direção às glândulas, à musculatura lisa ou aos músculos esqueléticos, tá?
Tudo bem? Então, nós temos sempre assim, fibras nervosas aferentes chegando no sistema nervoso central pelos nervos, né? Então, é o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central integra, ele recebe e integra essa informação e dispara uma resposta que vai ser conduzida por fibras nervosas eferentes, que vão chegar no seu órgão efetor, certo? Para começar a nossa discussão, nós vamos falar da célula mais importante, que é aí o neurônio, tudo bem? O nosso organismo é dotado de 100 bilhões de neurônios, tá? Então, nós temos 100 bilhões de neurônios. E o neurônio é a célula, certo? É a principal célula do tecido nervoso, que é essa que está representada aqui, ó. Tudo bem? O neurônio ele é dividido em dendritos, que é essa região aqui, ó, são esses prolongamentos que saem da célula. Aqui, ó, é o corpo celular do neurônio, tá bom? Também chamado de soma. E aqui o axônio, tudo bem? O axônio é um prolongamento, né, dessa célula, olha só. É um prolongamento da membrana, costuma ser a maior parte do neurônio, tá? E esse axônio, ele é envolto por uma substância lipoproteica chamada de mielina, e essa mielina ela é produzida aí pelos oligodendrócitos no sistema nervoso central e pelas células de Schwann no sistema nervoso periférico. Tá? Então, já já a gente vai discutir um pouco mais sobre essas células. Aqui é só entender que essa é a estrutura do neurônio: dendrito, corpo celular e axônio. Tá bom? Aqui nessa figura está sendo dividido entre sistema nervoso central, ou seja, quem fica no sistema nervoso central fica principalmente os dendritos, o corpo celular e um pedacinho do axônio. No sistema nervoso periférico fica o quê? Principalmente os prolongamentos dos axônios, tá bom? Mas existem algumas variações e nós vamos discutir. Tá? Bom, vamos entender primeiro o corpo celular do neurônio. Tá? O corpo celular do neurônio, gente, ele é a estrutura que é efetivamente a célula, é onde ficam as principais organelas, tá? No corpo celular fica o núcleo, ou seja, se fica o núcleo no corpo celular, fica o código genético, tá? Fica o código genético. O citoplasma, né? E aí, com o citoplasma vem a maioria das organelas. Então, fica ali o retículo endoplasmático rugoso, o retículo liso, complexo Golgiense, tá bom? E o corpo celular, ele tem a função de receber estímulos e integrar os estímulos, tá bom? E os neurônios, eles são classificados aí, muitas vezes, de acordo com a posição do seu corpo celular, tá? Então, nós temos aí neurônios bipolares, neurônios pseudo-unipolares, tá bom? Nós temos aí neurônio, ó o neurônio da área óptica, como é que ele é, tá bom? Tá aqui o dendrito, o corpinho celular aqui e o axônio. Nós temos neurônios que são células de Purkinje, como esses aqui do cerebelo, células piramidais do córtex cerebral, tá? Neurônio motor da medula espinal, ou seja, os neurônios eles não são todos iguais, eles têm algumas variações morfológicas, dada a sua distribuição no organismo. Mas nós vamos discutir isso com um pouquinho mais de intensidade, principalmente na fisiologia, tá? Bom, como é que funciona a estrutura aqui? Aqui é um neurônio, tá bom? Então, aqui ficariam, ó, aqui o dendrito, certo? Aqui o corpo celular. E aqui, ó, vamos fazer um corte aqui, ó, daqui para cá, o axônio.
O axônio ele tem uma região que é o prolongamento axonal, que é essa estrutura aqui, e essa região aqui é o botão terminal axonal, tá bom? Então, o botão terminal axonal. Gente, o que o neurônio faz? O neurônio, ele é a célula que conduz as informações. Então, ele passa as informações de uma célula, né, de um neurônio, para o outro. O que é essa informação? Essa informação ela é uma substância química. Normalmente, pode ser elétrica também, mas a maioria é química. É uma substância chamada de neurotransmissor. Então, os neurônios, eles fabricam neurotransmissores, tá? Então, esses neurotransmissores vão ser as substâncias que um neurônio vai ter que lançar no próximo neurônio para comunicá-lo que existiu um estímulo. Então, o código genético do neurônio é um código genético preparado, né? Tem o código para fabricar esse neurotransmissor. Esse neurotransmissor ele vai ser transcrito e traduzido, né? Vai ser processado no retículo rugoso, vai ser processado e empacotado no aparelho de Golgi e em vesículas, esses neurotransmissores vão ser transportados pelos microtúbulos, que são estruturas do citoesqueleto, até o botão terminal axonal, certo? Então, os neurotransmissores eles vão ficar aqui, ó, guardadinhos em vesículas, esperando o sinal para serem liberados aqui, tá? Então, eles ficam dentro de vesículas sinápticas, ou seja, uma vesícula membranosa, e dentro dessa vesícula eu tenho os neurotransmissores, tudo bem? Onde que esse neurotransmissor foi fabricado? Lá no corpo celular, normalmente, tá bom? Porque ele também pode ser fabricado no botão terminal, dependendo das organelas que existirem ali. Mas essa é a receita básica. A receita do neurotransmissor está no DNA, essa região ela é transcrita, traduzida, processada no retículo rugoso, no Golgi, empacotada em uma vesícula e transportada até o botão terminal axonal, certo? Então, essa é a cadeia básica aí de produção do neurotransmissor. Tem variações, mas nós vamos ver essas variações mais para frente, certo? Então, olha só aqui. Nós podemos, então, separar os neurônios em neurônio sensorial. Quem que é o neurônio sensorial? É aquele neurônio aferente, é aquele onde o estímulo vai chegar, tá? Esses neurônios sensoriais, eles podem ser divididos em dois tipos, pseudo-unipolar e bipolar, tá? O que seria um neurônio pseudo-unipolar? Você tem aqui os dendritos, o axônio e o corpo celular ele fica distante dos dendritos, ele fica normalmente numa região média, tá? E aí você tem a continuação do axônio e os botões terminais, tá? Então você está vendo aqui que o corpo celular ele fica projetado aí mais lateralmente no neurônio, tá bom? Já os neurônios bipolares, você tem aqui os dendritos, o axônio, o corpo celular fundido a esse axônio e uma continuidade do axônio e os seus botões terminais, tá? Então, ele parece que o caminho é assim, certo? Do impulso nervoso. Não tenho mielina. A mielina é essa estrutura aqui, ó, que reveste o neurônio. Nesse neurônio aqui eu não vou ter mielina. E eu encontro eles aí, são do olfato ou da visão. É uma terminação nervosa livre, tá? Daí, essas informações, elas vão chegar, tá bom? No sistema nervoso central, e no sistema nervoso central eu tenho neurônios anaxônicos. O que seria um neurônio anaxônico? Esse tipo de neurônio aqui, onde eu só vou ter dendrito e corpo celular. Tem o soma aqui, tá?
ou multipolares. O que seria um multipolar? É um neurônio muito ramificado. Os dendritos dele, olha só como são ramificados, possuem diversas ramificações, tá? O corpo celular aqui e o axônio se projetando, tá bom? E a informação vai ir para o sistema nervoso periférico por um neurônio eferente, tá? Esse neurônio eferente, ele também é multipolar. Só que olha só aqui, ele tem muitos dendritos, o corpo celular aqui e o axônio, tá? Só que o axônio é bem mielinizado desses neurônios eferentes, tá bom? Ele vai ter aí uns 5, 7 dendritos, tá? E muita mielina, certo? Então, são esses os tipos de neurônios que nós podemos encontrar no nosso organismo. Bom, gente, quando a gente olhar para o neurônio no microscópio, como é que nós identificamos o corpo celular? O corpo celular, ele tem uma mancha bem basofílica, que é fortemente corada pela hematoxilina, tá? Que são os corpúsculos de Nissl. Os corpúsculos de Nissl são o quê? É o retículo rugoso que fica bem corado nessas células, tá? Então, quando a gente olha para essas células, o retículo rugoso é muito coradinho pela hematoxilina, tá? Os dendritos vão ser estes prolongamentos aqui, ó, tá? Aqui nós teríamos o corpo celular e aqui o axônio, certo? Então, os dendritos, eles vão ser projeções da membrana, tá? Então, a gente pode colocar que eles são projeções da membrana plasmática, tá? Que se fundem aí ao corpo celular. Normalmente, o estímulo, ele chega nos dendritos, tá? Então, qual seria aí a cadeia de informações? Nós teríamos o estímulo aqui, ó, chegando nos dendritos. Esse estímulo ele vai ser processado no corpo celular até chegar no cone de implantação do axônio, tá? O que é o cone de implantação do axônio? É a região onde começa o axônio. O axônio vai disparar um potencial de ação, que nós vamos estudar na fisiologia, tá? O que quer dizer disparar o potencial de ação? A informação vai percorrer pelo axônio até chegar no botão terminal do axônio, ó, que eu estou pegando aqui e estou aumentando. Então, as vesículas de sinapse, né, as vesículas sinápticas, elas vão ser liberadas aqui no próximo neurônio, certo? Por isso que esse neurônio aqui nós chamamos de neurônio pré-sináptico. O neurônio que se conecta com ele é chamado de neurônio pós-sináptico. E como que eles se conectam? Através do terminal axonal de um neurônio no corpo celular ou no dendrito de um outro neurônio, certo? Que é o pós-sináptico. Eles se tocam, gente? Eles se encostam? Não, eles não se encostam, tá? Entre eles existe um espaço, certo? Que é esse espaço aqui, que é chamado de fenda sináptica, tá? Fenda sináptica, tudo bem? Então, nós dizemos que o axônio, ele começa no cone de implantação e ele vai até o cone de implantação que está fundido no corpo celular. E o axônio agora ele vai até o final dessa célula, tudo bem? Sendo a região terminal o botão terminal axonal, certo? Que é a região onde ocorre a sinapse. O axônio de um neurônio encosta no neurônio seguinte? Não. Entre eles existe um espaço chamado de fenda sináptica. Tudo bem?
Por que o neurônio consegue produzir um potencial elétrico, né? Por que ele produz um disparo elétrico? Por conta da distribuição iônica nessa célula. Isso aqui eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque a gente vai entender com maior intensidade na fisiologia. Mas se eu fizer um corte aqui, ó, e aumentar, eu vou ver que o neurônio ele é uma célula, né? Então ele tem membrana, bicamada fosfolipídica, e ele tem a seguinte conformação iônica. Tá? Dentro do neurônio, eu vou ter sempre mais potássio e pouco potássio fora, que é aqui. Eu vou ter pouco sódio dentro do neurônio e muito sódio dentro do neurônio. Eu vou ter muito cloreto fora do neurônio e pouco cloreto dentro. E eu vou ter muitos ânions grandes e proteínas dentro da célula e não vou ter nada fora da célula, tá? O ideal é não ter nada, tudo bem? Então, pensando nesse cenário, eu tenho uma distribuição iônica diferente entre o líquido extracelular com o líquido intracelular. Tá? Dentro do neurônio, a carga é negativa. Tudo bem? Por que a carga dentro do neurônio é negativa? Por causa dos ânions. Tudo bem? Eles deixam a carga dentro da célula negativa. E fora do neurônio, né, no leque, a carga é positiva. Por que é positiva? Porque fora tem bastante sódio. Então, quem determina a carga negativa de uma célula excitável, como o neurônio, são os ânions grandes, né? São as proteínas com carga negativa. Quem determina a carga positiva do líquido extracelular é o sódio. Tá bom? Lá na fisiologia, a gente vai entender como que o desequilíbrio desses íons, a movimentação desses íons, pode gerar um impulso elétrico. Tá bom? Só é importante ressaltar que o neurônio tem mais canais de potássio, então a célula é mais permeável ao potássio, tá bom? Então aqui, ó, ela é mais permeável ao potássio. O que quer dizer isso? Que se abrir esses canais de potássio, vai sair muito potássio, porque ele está mais concentrado dentro da célula. Se abrir canal de sódio, o sódio vai entrar dentro da célula. Por quê? Porque ele está mais concentrado fora. Então, a tendência é ele ir para onde tem menos. Certo? Qualquer dúvida, vocês podem deixar comentários aí, que eu terei o maior prazer em responder. Tá bom? Bom, então, o objetivo de tudo isso, né, dessa célula, é que ela faça sinapse. O que é a sinapse? É a comunicação entre dois ou mais neurônios. A sinapse ela pode ser elétrica. O que seria uma sinapse elétrica? Eu vou ter um sinal elétrico no neurônio pré-sináptico. Ele passa para o outro neurônio através de junções comunicantes, como um sinal elétrico, e o neurônio pós-sináptico continua conduzindo esse sinal elétrico. Tá? Então, na sinapse elétrica, eu tenho um neurônio pré-sináptico com sinal elétrico, esse sinal passa elétrico para o neurônio pós-sináptico e continua como elétrico no pós-sináptico, tá bom? Na sinapse elétrica, eu não envolve, tá? Neurotransmissores, tá bom? Não envolve neurotransmissores na sinapse elétrica. Já na sinapse química, eu vou ter um sinal elétrico no neurônio pré-sináptico, eu vou ter a fusão das vesículas de sinapse na membrana do neurônio, o neurotransmissor que é uma substância química, né, um sinal químico, vai gerar um impulso elétrico no neurônio pós-sináptico. Tá? Então, na sinapse química, eu vou ter sinal elétrico, liberação de neurotransmissores, que é sinal químico, e o sinal químico gerando um sinal elétrico no neurônio pós-sináptico. Tá? Então, sinal elétrico, sinal químico, sinal elétrico. Tá? A sinapse química, ela envolve neurotransmissor. Tá? Então, ela envolve os neurotransmissores. Tá? A abreviação é NTs. Tudo bem?
Então, aqui eu tenho uma figura, certo? Onde eu tenho aí as vesículas sinápticas, tá? Aqui a fenda sináptica, gente, olha só, é um espaço bem pequenininho. E aqui a membrana pós-sináptica, ou seja, aqui já é outro neurônio, tá? O neurônio, gente, ele faz sinapse com muitos neurônios. A gente costuma explicar um a um, certo? Mas um neurônio pode fazer sinapse com até 10.000 neurônios, tudo bem? E aí nós temos vários tipos de sinapses, tudo bem? O primeiro tipo de sinapse é a sinapse axodendrítica, aonde eu vou ter o axônio de um neurônio fazendo sinapse no dendrito do neurônio pós-sináptico. Tudo bem? Então, na axodendrítica, o axônio do neurônio pré-sináptico faz sinapse com o dendrito do neurônio pós-sináptico. Na sinapse axônica, que é a 2 aqui, ó, o axônio do neurônio pré-sináptico faz sinapse com o axônio do neurônio pós-sináptico. Na sinapse, na 3 aqui, dendrodendrítica, que é essa daqui, o dendrito do neurônio pré-sináptico faz sinapse com o dendrito do neurônio pós-sináptico. E na 4 e última, que é a axossomática, certo? O axônio do neurônio pré-sináptico faz sinapse no corpo celular ou no soma do neurônio pós-sináptico, tá bom? Toda essa estrutura, gente, 100 bilhões de neurônios, elas vão levar informações para o sistema nervoso central e também levar as respostas para os órgãos efetores. Ela precisa ter uma sustentação, ela precisa ter um emaranhado de células que protejam, que façam a nutrição dos neurônios. Os neurônios não podem ficar em contato direto com o sangue ou com o meio externo. Então, eles precisam ter células aí que façam a sua proteção. E essas células são chamadas de células da neuróglia ou células da glia. Tudo bem? Quem são as células da glia? Ó, se eu fizer um corte aqui, ó, na medula, eu vou ter esse cenário aqui, ó. Tudo bem? O que é isso daqui? O neurônio mesmo é esse aqui, ó, esse corpão celular azul, tá? Só que eu vejo que tem outras células aqui, pessoal. Eu tenho os astrócitos. Aqui eu tenho um capilar, tá? Então, eu tenho um capilar sanguíneo. Quem que está encostando direto no capilar, não sei se vocês estão vendo, não é o neurônio. É essa célula aqui, ó. Essa aqui, vou chamar essa aqui de A, e essa aqui. São os pés dela que estão encostados nos capilares. Essa célula aqui ela é chamada de astrócito. O astrócito é a célula responsável por captar nutrientes e íons, né, do sangue e transportá-los para o interstício, né, aqui, e também para o neurônio. Tá? Os astrócitos eles fazem a nutrição dos neurônios. Tem outra célula aqui, que é a microglia. A microglia é um macrófago residente do sistema nervoso, então a função dele é de proteção, tem a função de fagocitar. Eu tenho uma outra célula aqui, ó, chamada de oligodendrócito, que fica abraçado no neurônio. Ele é a célula responsável por produção de bainha de mielina, que nós vamos estudar. E as células que revestem as cavidades nervosas, que são as células ependimárias, são as células da epêndima. Elas funcionam como um epitélio que reveste, né, o sistema nervoso, tá bom? Então, aqui de novo, só para vocês terem noção, olha só, aqui eu fiz um corte no telencéfalo, né? Fiz um corte no córtex, tá? Então, olha só, peguei, cortei e tenho essa dimensão aqui, ó. Olha que bonitinho. Nós temos aqui as camadas de revestimento, né? A dura mater, a pia mater, a aracnoide mater. E aqui, gente, olha só, nós temos vasos sanguíneos, só aqui eu tenho um vaso sanguíneo, tá bom? Aqui eu tenho um capilar, tem um pericito aqui, que são células bem importantes que nós vamos discutir mais para frente. Nós temos os neurônios, então olha só, aqui tem um neurônio, ó. Aqui tem um neurônio. Esse neurônio, ele, olha só, quem que é essa célula aqui? Que
está encostada no neurônio e no vaso sanguíneo? É o astrócito, tá? Então, aqui a gente tem um astrócito, olha só, aqui outro astrócito, aqui outro astrócito, certo? Nesse neurônio, eu tenho células, ó, essa célula aqui, ó, que está ligada no axônio do neurônio, é o oligodendrócito. Essa célula aqui é a célula que produz a mielina, tá bom? Espalhado por essa estrutura aqui, ó, nós temos algumas células ramificadas, que são as células da microglia, que são essas aqui, ó, microglia, aqui tem outra microglia, aqui tem outra microglia, aqui tem outra. O que essa célula faz? Defesa, ela fagocita, tá bom? E revestindo toda essa estrutura aqui, ó, essa célula aqui, que é a epêndima, são as células ependimárias. Elas têm um formatinho que pode variar do cúbico ao colunar, ao prismático, tá? E normalmente apresentam cílios, tá bom? Então, são células de revestimento desse tecido nervoso, tá bom? Então, o neurônio não fica sozinho, gente, tá? Eu falei para vocês que nós tínhamos 100 bilhões de neurônios, só que eles são nutridos, eles são protegidos, envoltos por cerca de 400 bilhões de células da glia. Então, eu tenho mais células da glia do que neurônios propriamente ditos, tá bom? Então, aqui, basicamente, eu já falei para vocês. Então, vamos começar as células ependimárias. Elas vão criar barreiras, tá bom? E elas são fontes de células tronco das células glia, tá? Eu tenho os astrócitos captam íons, água, neurotransmissores, tá bom? Os astrócitos secretam fatores neurotróficos. Os astrócitos, eles formam barreira hematoencefálica e os astrócitos fornecem substratos para a produção de ATP, como, por exemplo, glicose, tá? É o astrócito que passa glicose para o neurônio, tá bom? Quem mais que eu tenho ali? As células da microglia, são células do sistema imune, são macrófagos residentes, então são células fagocitárias que vão defender o sistema nervoso central. E eu tenho também os oligodendrócitos que vão formar a bainha de mielina. Tá? Tudo isso no sistema nervoso central. O que muda no sistema nervoso periférico nas células da glia? Eu não tenho oligodendrócito, lá eu tenho células de Schwann, que também fazem a bainha de mielina e secretam fatores neurotróficos, que no sistema nervoso central quem faz é o astrócito. Então, as células de Schwann no periférico, elas têm um pouquinho da função do oligodendrócito e um pouquinho da função dos astrócitos. Tá? E no sistema nervoso periférico eu tenho células chamadas de células satélites, que sustentam os corpos celulares do neurônio. Tá? Então, ela também funciona aí como o astrócito, tem uma função semelhante ao astrócito, tá? Então, em resumo aqui, as células da glia são as células que vão sustentar, nutrir, defender o sistema nervoso. Basicamente, defender os neurônios, tá bom? Os neurônios são muito sensíveis. A função do neurônio é conduzir impulsos, mas ele precisa estar bem protegido, tá? Quem que vai proteger ele? No sistema nervoso central, eu tenho 4 classes de células da glia. Células ependimárias, que vão formar barreiras, certo? Para fazer aí o revestimento. Os astrócitos, que são fontes de células-tronco, são fontes de íons, água, neurotransmissores, fatores neurotróficos, barreira hematoencefálica, substrato para a produção de energia, de ATP. As células da microglia, que são macrófagos residentes, que vão fazer fagocitose, e os oligodendrócitos, tá? Que vão secretar a bainha de mielina. No sistema nervoso periférico, eu encontro principalmente as células de Schwann, que secretam bainha de mielina, igual os oligodendrócitos, e fatores neurotróficos, igual os astrócitos, mas o nome dela é célula de Schwann. E as células satélites, que são células de sustentação no sistema nervoso periférico, certo? Bom, aqui estão os oligodendrócitos e as células de Schwann, tudo bem? Então, aqui, gente, nós temos o axônio do neurônio, tá? Vocês estão vendo que o axônio do neurônio ele tem uma camada de bainha de mielina? Quem produz essa bainha de mielina é o oligodendrócito, é essa célula aqui, ó. Ele
é como se ele abraçasse o neurônio e ficasse secretando a bainha de mielina, tá bom? Então, olha só, aqui, ó, a gente tem o neurônio, o corpinho celular dele, e aqui algumas regiões com bainha de mielina. Tá vendo esse núcleo aqui, ó? Aqui eu tenho outro núcleo, aqui eu tenho outro núcleo, aqui eu tenho outro núcleo, aqui outro núcleo. Esse núcleo dessa célula não é do neurônio, ele é do oligodendrócito ou da célula de Schwann. Então, esse núcleo aqui, ó, é como se a célula desse um abraço no axônio do neurônio e internamente ela fica produzindo mielina, olha só, e envolvendo esse axônio, tá? Então, na verdade, esse núcleo aqui é o núcleo da célula de Schwann ou do oligodendrócito. E essa camada toda aqui é a camada da mielina. Tudo bem? Os oligodendrócitos, eles não se distribuem por todo o neurônio. Ficam pequenos espaços, tudo bem? Sem mielina, que são chamados de nós de Ranvier. Tá? Então, anotem aí no caderninho de vocês. Quem envolve o axônio do neurônio para a produção da bainha de mielina são os oligodendrócitos no sistema nervoso central e as células de Schwann no sistema nervoso periférico. Só que eles não envolvem todo o axônio, eles envolvem partes do axônio. Os pontos aonde não aparece a bainha de mielina são chamados de nós de Ranvier. São porções não mielinizadas. Tá? Isso vai ser muito importante quando nós formos estudar o potencial de ação lá na fisiologia. Certo? Bom, o outro grupo de células são os astrócitos. Tá? Eu tenho astrócitos fibrosos, encontrados principalmente na substância branca, e os astrócitos protoplasmáticos da substância cinzenta. Então, os astrócitos, como eu já falei com vocês, eles eram as células que se ligavam aí aos capilares sanguíneos, para quê? Para sustentar, para pegar nutrientes desses vasos e transmitir aos neurônios. Então, olha só, aqui eu tenho um capilar, certo? E aqui astrócitos ligados nesses capilares. Aqui, de novo, ó, um capilar sanguíneo e aqui astrócitos, tá? Os astrócitos são células com pés em direção aos capilares, eles trocam íons com o sangue. Os astrócitos, gente, possuem receptores para os neurotransmissores e possuem junções comunicantes, onde eles trocam informações com os neurônios. Tá? Eles modificam o líquido extracelular e trocam substâncias com os capilares. Então, são células envolvidas principalmente na nutrição, na manutenção do líquido extracelular do sistema nervoso central. Tá? Então, aqui de novo, olha a importância do astrócito, tá? Aqui o astrócito, esse aqui que está no centro, é o astro da situação. Os pés perivasculares deles, ó, ligados aos vasos sanguíneos, e os outros pés perineurais ligados aí aos neurônios. Então, muitas vezes ele está pegando substância do vaso, certo? E transmitindo para o neurônio, e vice-versa também, certo? Então, uma célula muito importante. Aqui, de novo, os astrócitos. Olha só que bonitinho. Aqui eu tenho um vaso, certo? Aqui está o vasinho sanguíneo, ó, aqui está o vaso capilar. E aqui os astrócitos com os seus pés, aí sempre buscando os capilares, tá? As células ependimárias, como eu já falei com vocês, as células ependimárias, elas são células de revestimento, certo? São células aí que criam barreiras no sistema nervoso. Então, aqui estão as células ependimárias, olha só. E aqui embaixo eu teria o quê? Neurônios e células da glia. E as células ependimárias, elas revestem tudo isso, certo? Então, são células muito importantes. Algumas regiões onde elas revestem são chamados de plexos corióideos, que nós vamos ver com mais intensidade lá na anatomia. A micróglia ou microglia são células fagocitárias que vão fazer o processo de inflamação e reparo do tecido nervoso, tá? Então, se precisar desencadear um processo inflamatório ou de reparação, são as células da micróglia que vão desempenhar esse papel no sistema nervoso,
tá? Então, elas são células aqui, ó, com algumas projeções, são macrófagos residentes no sistema nervoso central, tá? Agora eu preciso que vocês entendam, vocês já devem ter ouvido falar várias vezes em substância branca, substância cinzenta, e a gente precisa entender qual é a disposição disso, por que que é substância branca, por que que é substância cinzenta, tá? Isso aqui, gente, é pergunta de prova, tá? Isso aqui vai cair na prova, tá? Então, muita atenção. Quando nós pegamos a medula espinal, na medula espinal, a substância cinzenta, ó, aqui, ó, ela é mais central. E a substância branca, ela é mais lateralizada na medula, tudo bem? Quando nós pegamos o encéfalo, o cérebro, o cerebelo, essas estruturas, a substância branca, ela é mais central e a substância cinzenta é mais periférica, tudo bem? Por que isso, minha gente? Tá? A substância cinzenta, ela é basicamente o acúmulo de corpos celulares, tá? Lembra que eu falei para vocês que o corpo celular tinha o corpúsculo de Nissl, que é o retículo rugoso, uma síntese proteica muito elevada? Esses corpúsculos de Nissl, eles dão uma coloração mais escura, entendeu? Já a substância branca é a região onde existem os prolongamentos axonais. E por que que é branco? Porque que tem muita mielina, tá? Tem muita mielina nessa região aqui. Tudo bem? Então, substância cinzenta, porque eu tenho os corpos celulares. Onde eu tenho substância cinzenta, eu tenho um acúmulo de corpos celulares. Onde eu tenho substância branca é porque eu tenho um acúmulo de axônios. E o axônio tem mielina. E a mielina, por ter um aspecto lipoproteico, né, gorduroso, ela dá essa coloração mais esbranquiçada. Tá? Então, o que a gente pode inferir sobre a medula espinal? Na medula espinal, os corpos celulares, eles se encontram principalmente na região central, que é o H medular, certo? E os prolongamentos dos axônios nas laterais da medula, que são aí substância branca. Já no telencéfalo, né, a situação muda de figura. Eu tenho mais prolongamentos axonais na região central e os corpos celulares ficam mais na periferia dessas estruturas, tá? Certo? Então, guardem bem essa informação. Tudo bem? Aqui eu tenho um corte, né, de cérebro, então com células da glia, muitas células da glia, e aqui alguns neurônios piramidais, tá? Formando essa estrutura. Aqui a gente tem a coloração em íons de prata. Então, a gente pode inferir o quê? Que a substância cinzenta, ela é o corpo celular do neurônio mais as células da glia. Tudo bem? E a substância branca são os prolongamentos dos axônios mais as células da glia. Por que é cinzento? Porque, como tem corpo celular, o corpo celular tem os corpúsculos de Nissl e eles dão uma coloração acinzentada no tecido. Por que é substância branca? Porque, como eu tenho prolongamento de axônio, tem muita mielina. Mielina tem a formação dela é lipoproteica, né? Tem uma constituição lipoproteica, então ela vai ter esse aspecto esbranquiçado. Olhando aqui na figura, o A seria substância cinzenta, tá? Olha aqui os corpos celulares dos neurônios, tá? E o B seria o quê? O B seria substância branca. Eu não tenho corpo celular aqui, tá, gente? Eu só tenho células da glia. E tudo isso aqui, ó, é prolongamento de axônio,
tá bom? Parece um emaranhado de fios. Na verdade, é um aspecto fusiforme, né? Um aspecto de corrida mesmo, né? Um aspecto de parece um monte de fio em circuito, que são os prolongamentos de axônios, tá? Toda essa estrutura, gente, é revestida aí por substâncias protetoras, né? Por estruturas protetoras. A camada de revestimento mais externa é a dura mater, tá? A dura mater é formada por tecido conjuntivo, tá aqui a dura mater, certo? E internamente no cérebro e externamente na medula espinal, tá? Então ela é formada por um epitélio pavimentoso simples, no cérebro internamente, na medula externamente. A aracnoide mater, certo? Que é a membrana que fica em contato com a dura mater, tá? E entraves em contatos com a pia mater. Então, a aracnoide mater seria essa daqui, ó, tá? Tem um espaço ali, que é o espaço subaracnoideu, onde circula o líquido cefalorraquidiano, também revestido por um epitélio pavimentoso simples, e a pia mater, que é a mais interna de todas, tá bom? Que é essa daqui, ó. Muito vascularizada e aderente ao tecido nervoso, principalmente aí com astrócitos, e é revestida aí por células achatadas, tá? Então nós vamos ter esses revestimentos aí, dura mater mais externo, abaixo a aracnoide mater e o revestimento mais interno a pia mater, tá? Nós temos também a barreira hematoencefálica, certo? A barreira hematoencefálica é uma barreira que permite que esse tecido tenha menor permeabilidade dos capilares sanguíneos. Por quê? Porque as células que revestem o tecido nervoso, elas estão presas por junções de oclusão. Então, elas ficam muito aderidas nas laterais por junções de oclusão e não conseguem fazer trocas tão intensas com os vasos sanguíneos, formando uma barreira hematoencefálica, tá? E aí nós temos os plexos coroides e o líquido cefalorraquidiano, tudo bem? Que circula ali nas cavidades do sistema nervoso. Então, o líquido cefalorraquidiano, certo? É o líquido que circula nas cavidades. Esse líquido é produzido aí nos ventrículos, né, nas células que revestem esses ventrículos, que ficam produzindo esse líquido e ele circula aí nessas cavidades do sistema nervoso, tá? Então aqui a gente tem a circulação desse líquido, tudo bem? A função desse líquido cerebroespinal é a proteção mecânica, proteção química e a circulação de substâncias, tá? Então o coração e os pulmões mandam sangue arterial, certo? Nós temos o plexo coroide do quarto ventrículo, o plexo coroide do terceiro ventrículo e os plexos coroides do ventrículo lateral, que é o primeiro e o segundo. Daí, esse sangue, né, vai ser filtrado, certo? Para a formação do líquido cerebroespinal e vai cair no ventrículo lateral através dos forames interventriculares, para o terceiro ventrículo através do aqueduto do mesencéfalo, e para o quarto ventrículo, através das aberturas mediana e lateral, vai cair no espaço subaracnoideu, que a gente já discutiu lá atrás. E por granulações aracnoides dos seios venosos da dura mater, vai entrar em contato novamente com o sangue venoso e vai para o coração e para os pulmões, tá bom? Então a gente vai ter sempre a constante renovação desse líquido, tá? Bom, gente, agora a gente vai entrar no conceito de fibra nervosa, tá? As fibras nervosas, elas são formadas por axônio mais uma bainha envoltória, tá bom? O conjunto de fibras é chamado de trato no sistema nervoso central e nervo no sistema nervoso periférico. Todos os axônios no adulto são envolvidos por uma célula, ou célula de Schwann no sistema nervoso periférico ou oligodendrócitos no sistema nervoso central, tá? Essas fibras, elas podem ser mielínicas, ou seja,
ter uma grande quantidade de bainha de mielina. Então, ela tem muita mielina. Quem produziu a mielina? Células de Schwann no periférico, oligodendrócitos no central. Então, está aqui, ó. Aqui mesmo está o neurônio, ó. E aqui está a mielina, tá bom? Envolvendo toda essa estrutura. E aqui de novo, ó, certo? Aqui está o axônio e aqui em volta a secreção da bainha de mielina realizada por essa célula aqui, que é a célula ou oligodendrócito ou célula de Schwann, tá? Então, já expliquei aqui para vocês, essa figura eu já usei para mostrar, né, que o oligodendrócito ou a célula de Schwann envolve o axônio e fica secretando a mielina na membrana do axônio. Secreta por todo o neurônio? Não, formam-se aí os nós, né, o nó de Ranvier, que são regiões aí que não são mielinizadas, tá? As fibras amielínicas, pessoal, elas têm pouca quantidade de mielina, tudo bem? Baixa quantidade de mielina, certo? Então, os impulsos nervosos vão ser um pouquinho mais lentos nessas células aqui, mas nós vamos discutir isso principalmente na fisiologia. Sistema nervoso periférico, pessoal. O sistema nervoso periférico, ele é basicamente formado pelos nervos e pelos gânglios, tá? O que é um nervo? São feixes de fibras nervosas envolvidas por tecido conjuntivo. E o gânglio é o acúmulo dos corpos celulares dos neurônios, tá? Então, vamos ver se vocês entendem aí o que eu estou querendo dizer com isso. Então, olha só, nós temos ali, aqui, ó, um neurônio, certo? Ó, é um neurônio sensitivo, então é um neurônio aferente, tá bom? Ó, ele tem mielina e tem célula de Schwann. Por que célula de Schwann? Porque está no sistema nervoso periférico, já que ele é sensitivo, tá? Ele é um neurônio, gente, olha só onde ele vem. Ele está aqui, ó, ele é umzinho. Quantos neurônios tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, tem vários neurônios aqui dentro, ó. Aqui dentro eu tenho vários neurônios. Tudo bem? Agora, olha só aqui. Aqui eu tenho um músculo liso, tá bom? Eu tenho um músculo liso. Aqui eu tenho neurônios, certo? Que estão levando informação, que são sensoriais, e outros que estão trazendo informação, ou seja, são eferentes. E aqui eu tenho um músculo esquelético, olha só. Aqui o neurônio ele só está trazendo informação para o músculo, então ele é um neurônio motor. Ele é um neurônio efetor, tá bom? Eferente. Só que tudo isso, gente, olha só aqui, ó. Tá vendo isso daqui, ó? Tá? Isso aqui é uma fibra nervosa. O que é uma fibra nervosa? É um conjunto de vários e vários neurônios que ficam aqui dentro, certo? Esses neurônios estão vindo aí de uma mesma região, mas eles podem ter, dentro de uma fibra, eu posso ter neurônio aferente, eu posso ter neurônio eferente, tá? Essa fibra nervosa, ela se junta com outras fibras nervosas aqui, ó, tá vendo? Várias e várias fibras nervosas. O conjunto de várias fibras nervosas, que é isso tudo aqui, é o que eu chamo de nervo, tá? Então, eu tenho um neurônio. O conjuntinho de vários neurônios, uma fibra nervosa. Aí eu tenho fibra aqui, fibra aqui, fibra aqui, várias e várias fibras juntas, é o que eu chamo de nervo. Tudo bem? Então, esse nervo, ele está aqui, ó. Ó o nervo aqui. Tudo bem? Esse nervo, os corpos celulares dos neurônios sensoriais, eles se acumulam aqui, ó, perto da medula. O acúmulo de corpos celulares é chamado de gânglio, tá? Esses nervos, eles penetram na medula, na raiz dorsal, na região da raiz dorsal da medula, tá? E aí, o que aconteceu? Uma parte dos neurônios fez sinapse com o corpo celular. Então, fez sinapse aonde? Na substância cinzenta da medula, tá? E aí, o corpinho celular dele está aqui e se projeta o axônio. O axônio se projeta pela substância branca e sai da medula pela raiz ventral e se funde ao mesmo nervo, só que é uma outra fibra,
né, gente? Que vai até, no caso, um músculo, por exemplo. Tá bom? Então, o que que vocês têm que entender? Que um nervo, ele é o conjunto de várias fibras. Eu posso ter fibra sensorial ali, ou seja, que está indo em direção à medula, e eu posso ter fibra motora, que está levando a resposta até o músculo. As fibras sensoriais, o corpo celular delas está no gânglio, são neurônios pseudo-unipolares, entram na medula na raiz dorsal, normalmente fazem sinapse na substância cinzenta, certo? E os neurônios motores, eles são fibras, né, nervosas que estão saindo pela raiz ventral, certo? Tudo isso dentro de um mesmo nervo, certo? O que que vocês precisam entender aqui? Os revestimentos. Então, se nós olharmos aqui dentro, ó, isso aqui é um neurônio, vou pintar de vermelhinho, isso aqui é outro neurônio, isso aqui é outro neurônio, isso aqui é outro neurônio, isso aqui é outro neurônio. Entre eles, que aqui em amarelo, existe um espaço, né, que liga essas estruturas, que preenche, é rico em colágeno, que é chamado de endoneuro. O que é o endoneuro? O endoneuro é o tecido conjuntivo que liga, certo? Neurônios. Tudo bem? Que liga aí os neurônios dentro de uma fibra nervosa. A fibra nervosa, ela é revestida por um tecido conjuntivo, que é esse mais rosinha aqui, chamado de perineuro. Então, cada fibra tem o seu perineuro, certo? E o revestimento de todas as fibras é chamado de epineuro, tá? Quem que é vascularizado? O epineuro, o perineuro e o endoneuro tem poucos vasos sanguíneos, tá? A maior parte da nutrição aqui é por difusão, tudo bem? Então, olha só, o endoneuro é o tecido conjuntivo frouxo associado a cada uma das fibras nervosas, tá bom? Nesse endoneuro aqui, eu tenho poucos fibroblastos, tudo bem? Eu tenho macrófagos, eu tenho mastócitos e eu tenho colágeno, certo? O perineuro é o tecido conjuntivo que circunda o fascículo nervoso, o conjunto de fibras aí, e contribui para a formação da barreira hematoneural. E o epineuro é o tecido conjuntivo denso não modelado que circunda e une os fascículos nervosos em um feixe comum, tá? Então, aqui de novo, certo? Olha só, aqui eu tenho várias fibras nervosas, tudo bem? São os conjuntinhos de neurônios. O que une essas fibras todas? O endoneuro. Quem que está unindo essas fibras? Quem que reveste essas fibras? O perineuro, que é esse aqui, ó. E quem que reveste mais externamente, que é esse aqui, é o epineuro, tá? Então, aqui de novo, as fibras, olha só, as fibras nervosas aqui. O tecido conjuntivo aqui, ó, esse tecido conjuntivo aqui ligando elas, é o endoneuro. Quem reveste o conjunto de fibras aqui é o perineuro. E quem reveste todas as fibras, certo? É o epineuro, que está aqui, tá bom? Então, aqui de novo, ó, tudo bem? Aqui eu tenho um nervo e aqui eu tenho as fibras 1, as fibras nervosas 2 agrupadas, as fibras nervosas 3, as fibras nervosas 4. O tecido conjuntivo daqui, ó, que liga todas elas é o endoneuro. O tecido conjuntivo aqui, ó, que está protegendo esse conjunto de fibras é o perineuro. E o tecido conjuntivo que está circundando aqui, ó, fora e protegendo é o epineuro. Aqui eu pintei o epineuro, esse aqui é o epineuro, tá? E de verde mais escuro aqui é o perineuro.
E o endoneuro é o tecido conjuntivo que liga todas essas fibras aqui mais internamente, certo? Então, aqui de novo, olha só, o epineuro revestindo mais externamente, o perineuro, uma camada que cria uma barreira, né, mais forte, revestindo o conjunto de todas essas fibras aqui, e aqui eu tenho um monte de fibras, né, gente? E qual o tecido conjuntivo que liga essas fibras todas aqui, que conecta todas elas, é o endoneuro, tá? Então, o tecido nervoso, né, o nervo, ele é envolvido por essas camadas de tecido conjuntivo, tudo bem? As fibras nervosas são revestidas por endoneuro, revestidas, um conjunto de fibras é revestido externamente pelo perineuro, e o epineuro é o revestimento mais externo, que reveste todas as fibras, tá? Todos os conjuntos de fibras, tá? Os gânglios, pessoal, são os acúmulos dos corpos celulares fora do sistema nervoso central. No sistema nervoso central, os corpos celulares formam uma substância cinzenta. No sistema nervoso periférico, os corpos celulares formam os gânglios, tá? Os gânglios são envolvidos por uma cápsula conjuntiva, são uma estrutura nodular que possuem conexão com o nervo. Então, a gente tem aqui o neurônio, e aí o corpinho celular dele aqui e o axônio de novo. Aí tem outro aqui, ó, o axônio aqui, o corpo celular aqui e de novo o axônio. Aqui, o axônio, o corpo celular, outro axônio. Os corpos celulares eles vão se juntando numa estrutura mais arredondada, que é chamada de gânglio, tá? Daí nós temos a divisão autônoma. O que é a divisão autônoma, gente? São partes do tecido nervoso que seguem mais ou menos o padrão que eu falei para vocês, mas ocorrem em outros lugares aí do organismo. Nós temos a divisão simpática. O que é a divisão simpática? É um conjunto de neurônios pré-sinápticos que ficam localizados na região torácica e lombar da medula espinal, tá? O pré-sináptico, tudo bem? Na parasimpática, os pré-sinápticos eles ficam no tronco encefálico, certo? E na região sacral da medula. E a divisão entérica, certo? Que consiste aí em gânglios e prolongamentos de axônios que ficam no tubo digestivo, tá? Vamos entender primeiro o simpático e o parasimpático. Então, olha só, pessoal, saindo aqui desde a torácica 1 até a lombar 3, nós temos uma cadeia de neurônios, aonde eu tenho um neurônio curtinho, que é o pré-sináptico, que é esse aqui, e ele faz sinapse aqui no gânglio, ó. Aqui, ó, é a cadeia de gânglios simpático, ó, cadeia simpática. E faz sinapses com o neurônio pós-sináptico, que é esse tracejadinho aqui. O tracejadinho, ele vai em vários órgãos, ó, ele chega no coração, na traqueia, no pulmão, no estômago, no intestino, no rim, no reto, na bexiga, certo? Então, para o neurônio da cadeia simpática, o neurônio pré-sináptico sai da torácica e da lombar, ele é curto e ele faz sinapse com um corpo celular próximo à medula. E o neurônio pós-sináptico vai até o órgão efetor e ele é longo, certo? Então, os gânglios simpáticos ficam perto da medula. Já o parasimpático, a cadeia de neurônios, ela sai ou do tronco encefálico ou da sacral, da S2 até a S4, tá? O neurônio pré-sináptico, ele é longo e ele faz sinapse lá com o corpo celular no gânglio parasimpático, mas essa cadeia de gânglios ela está próxima do órgão efetor. Ela não fica perto da medula, igual ó, a cadeia simpática, tudo bem? A cadeia parasimpática, ó, ela fica mais para cá, tudo bem? Nesses gânglios aqui, tudo bem? Muitas vezes nem o gânglio tem, tá? Certo? E por último aí, então aqui, ó, os gânglios, tá? Os gânglios,
Eu posso ter gânglios que contêm corpos celulares de neurônios sensitivos e eles não são estações sinápticas. O que quer dizer isso? Quer dizer que o neurônio é um neurônio pseudo-unipolar, tá? É um neurônio sensitivo. Esse neurônio ele sai da pele, o corpo celular dele está aqui, ele entra na medula, certo? Mas é tudo o mesmo neurônio. Teve sinapse? Não teve. Tá bom? Então, são os gânglios da raiz dorsal, os gânglios sensitivos de alguns nervos cranianos, tá bom? Então, o nervo trigêmeo, o gânglio geniculado do nervo facial, tá bom? Os gânglios superiores e inferiores do nervo vago. Não precisa saber isso, só entender o processo. Já uma parte dos gânglios são estações sinápticas, ou seja, no gânglio ocorre sinapse. E em que gânglios ocorrem sinapse? Nos gânglios simpáticos, ocorre sinapse do pré com o pós-sináptico, e nos gânglios parasimpáticos, tá? Então, o que é um gânglio? É um conjunto de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central. Neste gânglio, eu posso ter só o corpo celular e o axônio em continuidade, ou seja, não ocorre uma sinapse, que é o caso dos gânglios sensoriais. Em alguns gânglios ocorre sinapse, são estações sinápticas, que são os gânglios simpáticos e parasimpáticos do sistema nervoso autônomo. Tá? Neles ali eu vou ter dois neurônios se comunicando. Tá? Então, eu tenho esses dois tipos de gânglios. Gânglios que são estações sinápticas, que são os gânglios simpáticos e parasimpáticos, e gânglios que não são estações sinápticas, que são os gânglios com neurônios, né, com fibras sensoriais. Tá bom? Daí aqui, a divisão entérica, tá bom? Uma parte desses neurônios, gente, ela pode ir pro tubo digestório. Então, nós temos aí mais externamente, na camada muscular, um plexo mioentérico, que é o plexo de Auerbach, tudo bem? Que é uma rede aí, uma cadeia de gânglios e nervos, que vai controlar o tubo digestório. Esse plexo de Auerbach ele é mais externo, ele fica na camada muscular. E o plexo submucoso, que é o plexo de Meissner, que fica aí na camada submucosa do intestino, tá bom? Então, são fibras nervosas que vão estar inervando aí o sistema, o trato gastrointestinal, principalmente o intestino, tá bom? Bom, para finalizar, qual que é a resposta dos neurônios à lesão, pessoal? Então, assim, qual é a capacidade que eles têm ou que eles não têm de se regenerar? Nós já vamos discutir esse processo brevemente, mas vamos, tá bom? Então, olha só. Eu tenho aqui em A, vamos discutir primeiro o A. Eu tenho o neurônio, certo? O corpo, ó, o dendrito, o corpo celular, o axônio e a fibra muscular, tá bom? Então, esse axônio ele chega no músculo e faz o músculo contrair. Eu tive uma lesão aqui, pessoal, uma lesão no axônio, tá? É uma lesão antetrógrada ou anterógrada, que é chamada de lesão walleriana, tá? Quando ocorre uma lesão no neurônio aqui, ó, o que acontece? Qual que é o primeiro mecanismo? O núcleo, né, o citoesqueleto, ele se fragmenta e isso gera toda uma instabilidade nessa célula. O núcleo ele se desloca para a periferia, tá? E os corpúsculos de Nissl também, eles se deslocam para a periferia num evento chamado de cromatólise, tá? Como ocorreu a lesão no neurônio, fragmentos, pessoal, de bainha de mielina ficam espalhados pelo tecido. As células de Schwann, elas sofrem desdiferenciação, ou seja, elas eram diferenciadas em células de Schwann, agora elas sofrem desdiferenciação. Tudo bem? E aí o que começa a acontecer? Os macrófagos, eles começam a fagocitar essa mielina. Tá? Eles começam a fagocitar a bainha de mielina, que está degenerando, enquanto as células de Schwann, desdiferenciadas, elas ficam se organizando, tá bom? Ficam se organizando aqui ao longo do axônio, tudo bem? Que são chamadas de bandas de Banger, tá? O que está acontecendo? As células de Schwann estão se reorganizando, elas ainda estão
desdiferenciadas, tá? Elas estão buscando reconectar esse neurônio. Isso após 3 semanas, gente, o músculo ele já não estava mais contraindo, então a célula muscular entra no estado de atrofia, ela diminui o seu tamanho, tá? Depois de 3 meses de lesão, as células de Schwann, que estavam aí formando as bandas de Banger, elas vão se rediferenciando novamente, ou seja, elas vão voltando a secretar mielina e a reorganizar esse axônio. Tudo bem? Então, no sistema nervoso periférico, a resposta do neurônio à lesão ela é mais efetiva. Em 3 meses, eu posso ter a reorganização completa desse axônio. Tudo bem? Por quê? Porque quando ocorre lesão, ocorre aí a liberação de mielina pelo tecido, os macrófagos fagocitam essa mielina, as células de Schwann se desdiferenciam e ficam formando fileirinhas ao longo do neurônio, né, tentando ligar tudo, que são as bandas de Banger. E após 3 meses, elas voltam a se rediferenciar e a secretar mielina normalmente. Tá? Por que que no sistema nervoso central isso não é efetivo? Olha só aqui. Isso está relacionado principalmente à barreira hematoneural. Aqui nós temos o seguinte cenário, sistema nervoso periférico e aqui sistema nervoso central. Quando há uma lesão no axônio, ocorre o rompimento de várias regiões da barreira hematoneural. Estão vendo aqui, ó, eu estou tracejando? Ou seja, várias células do sangue, que são macrófagos, elas invadem o tecido nervoso para fagocitar a mielina. Tudo bem? Então, elas vão fagocitar a mielina para remover essa mielina, certo? Elas vão se desdiferenciar e fazer uma série de divisões mitóticas, elas vão se proliferar. Tá? E isso, a longo prazo, promoverá a regeneração axônica. Então, no sistema nervoso periférico, quando há uma lesão no axônio, há, consequentemente, os resíduos de mielina, né, eles provocam a formação de várias rupturas na barreira hematoneural. Os macrófagos entram no sistema nervoso, né, eles entram dentro do tecido nervoso e começam a fagocitar essa mielina. Enquanto isso, as células de Schwann se desdiferenciam para formar aquele complexo de Banger, certo? Alinhado, tentando reconectar os axônios, vão fazendo uma série de divisões e aos poucos elas vão se rediferenciando e secretando mielina novamente. No sistema nervoso central, pessoal, olha só, quando ocorre uma degeneração no axônio, olha o que acontece. Há lesão na barreira hematoencefálica? Não, há pouca lesão. Não é igual aqui, ó, que aparecem vários pontos onde eu consigo ter infiltração de macrófago. Aqui eu tenho pouca infiltração de macrófago, tá? Começa a espalhar mielina aqui, só que eu não tenho macrófago suficiente para fagocitar, certo? A mielina começa a se acumular aqui no tecido, tudo bem? E a micróglia começa a reagir com essa mielina, tá bom? O excesso de mielina, certo? Ele vai, primeiro, fazer com que os astrócitos não captem tanta glicose, tudo bem? E quando ocorre o desprendimento da mielina do oligodendrócito, o oligodendrócito ele não se desdiferencia igual a célula de Schwann, ele sofre apoptose. Então, no sistema nervoso central, a situação é um pouco mais complexa. A barreira hematoencefálica ela não permite a infiltração de muitos macrófagos. Então, eu vou ter a persistência de resíduos de mielina nesse tecido. Esses resíduos de mielina inibem a absorção de glicose pelos astrócitos e, consequentemente, a nutrição desse tecido. Tudo bem? Esse excesso de mielina não promove a regeneração dos axônios e, quando a mielina se desprende do axônio, né, na hora da lesão, o oligodendrócito
ele sofre apoptose. Ele não sofre desdiferenciação igual a célula de Schwann. Ele sofre apoptose e morre. Então, a regeneração no sistema nervoso central ela é muito mais lenta do que no sistema nervoso periférico, tá? Principalmente por conta da barreira hematoneural. A infiltração dos macrófagos e a fagocitose da mielina é um processo fundamental para a regeneração. Sem essa mielina, as células de Schwann sofrem desdiferenciação, sofrem divisão e conseguem aí formar os complexos de Bunger para se rediferenciar e formar novamente a mielina. Lá no sistema nervoso central, não. Como eu não tenho uma ruptura da barreira hematoencefálica expressiva, eu vou ter pouco infiltrado de macrófago, a mielina vai persistir, vai acumular resíduos, vai mexer com a absorção de glicose pelos astrócitos, vai promover aí uma incapacidade de regeneração dos axônios e os oligodendrócitos aí com os resíduos de mielina, eles sofrem apoptose. Tá? Então, nesse tecido, a regeneração é muito mais complexa. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de tecido nervoso. Eu vou ficar por aqui com vocês. Mais para frente, a gente volta para discutir sobre o sistema respiratório e a disposição anatomo-histológica desse tecido. Tá bom? Um beijo a todos e até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me escrever aqui no YouTube. Tá bom? Um abraço e até a próxima.